E aí pessoal, como vocês estão? Hoje a gente vai falar aqui de um autor, né, que que ele é um dos meus autores favoritos, inclusive nos retornos que o pessoal tem me dado aqui, é um autor muito pedido também, que é o Nelson Rodrigues, tá? E o livro do qual a gente vai falar é A Menina Sem Estrela, tá? Que é um conjunto de crônicas que ele publicou aqui em 1967, entre fevereiro e maio de 1967, tá? E é um livro que tem um teor profundamente biográfico, né? Não só biográfico, né, a respeito da história do Nelson, mas também ele tem um profundo elemento aí de... Ele conta também muitos dos grandes episódios aí da história cultural, jornalística, política do país, tá? Porque a vida do Nelson, né, se passa em vários períodos aí do Brasil, né? Ele foi também o protagonista, ou pelo menos participou de muito desses grandes momentos. Tá? Nelson Rodrigues, né, ele nasceu no Recife em 23 de agosto de 1912. Ele morre aí no Rio de Janeiro em 22 de dezembro de 1980. Tá? Inclusive, não, um pouquinho depois aí do Vinícius de Moraes, que apesar de ter uma ideologia completamente oposta do Nelson, né, os dois eram grandes amigos aí e se apreciavam mutuamente, tanto como pessoa quanto como artistas. Né? O Nelson, ele nasce no Recife, né? Ele é filho aí de um jornalista muito conhecido, muito famoso, né? Muito importante, né? Ali em Pernambuco, né? E ele acaba tendo de migrar ali, né? De sair ali do Recife, porque, né, ele fundou ali vários jornais, não só no Recife, mas também no Rio de Janeiro, e eram jornais de opiniões muito contundentes, muito fortes, né? Inclusive aí, né, a respeito de política, enfim. E quando um político aí ao qual ele fazia oposição acabou vencendo as eleições, a situação para ele lá ficou, né, mais complicada, mais delicada. Ele acabou tendo de ir para o Rio de Janeiro, né? E assim, o Nelson, ele tem, se eu não me engano, ele tem pouquíssima memória ali do Recife, né, do tempo em que ele era criança. Ele é basicamente aí, né? Basicamente nasceu e viveu seus primeiros anos aí no Recife, mas ele viveu quase toda a vida dele, praticamente toda a vida dele no Rio de Janeiro, né? Inclusive ele tem uma profunda identificação com o Rio de Janeiro, facilmente identificável em qualquer parte aí da obra dele, né? O Nelson, né, ele desde muito cedo, já em idade escolar, ele já mostrava os interesses que ele tinha, né, pelo adultério, pelo amor, pela morte, enfim, pela questão do sexo também em certa medida, né? E isso aparece nele ali desde já as primeiras redações, concursos de redação que ele participava na escola, o que era inclusive, é objeto até de um certo escândalo aí, né? Porque, enfim, como uma criança daquela idade ter esses interesses e escrever, né, aquelas redações que ele escreveu. Inclusive uma delas chegou a ganhar um prêmio, só que como essa redação não era, né, pesada, até obscena ali para a faixa etária ali da idade, né, dos colegas dele, ele acabou ganhando esse prêmio moralmente, o primeiro lugar moralmente, mas a redação dele acabou não sendo aí a que foi premiada oficialmente, tá? E assim, o Nelson, ele cresce, né, ali na periferia do Rio de Janeiro, e ele, aos 13 anos, né, ele já começou a trabalhar na redação do pai, e logo em seguida ali ele tem, né, a primeira experiência sexual dele com uma polaca, né, na zona do Mangue do Rio de Janeiro. E essa experiência sexual inclusive tem aí o elemento de trauma, que ele inclusive vai trabalhar numa das crônicas aqui, tá? O Nelson, né, ele começou a trabalhar em jornal, como eu falei aqui, aos 13 anos de idade, primeiro como repórter policial, depois ele vai fazendo aí outras coisas, né? Até mais ou menos aí em 1930, ele vai ter aí uma vida relativamente confortável, né? Até mais ou menos aí o final da adolescência, né? Mas a partir ali de 1930, mais ou menos 1930, vão acontecendo uma série de tragédias aí na vida do Nelson, que marcariam profundamente a sua vida pessoal e também a sua obra por consequência. Né, a primeira delas é a morte do seu irmão, o Roberto, né, o Roberto Rodrigues, que era um desenhista, né, um cartunista e jornalista também. Um sujeito, né, mais bonito, galã e tudo mais, e muito bem conceituado aí, né, nesse mundo de cartoon, de desenho e, enfim,
né? Ele acaba sendo morto aí a tiros por uma mulher que se vê caluniada aí pelo jornal do pai do Nelson, né? Porque eles revelaram aí, né, o romance extraconjugal dela, né, com outro homem, obviamente. E por se sentir profundamente ofendida, ela acaba indo ao jornal para matar o pai do Nelson, mas ela encontra apenas o Roberto lá, né? Ela sobe, né, a redação, né, o prédio, vai até a redação, tem uma pequena conversa com o Roberto e mata ele a tiros, né? O Nelson, de certa forma, ele testemunha esse assassinato porque ele estava nas escadas conversando com outro funcionário do jornal enquanto o crime acontecia, né? Essa morte ela foi profundamente marcante para o Nelson. Inclusive, algumas das crônicas mais bonitas desse livro tratam, né, justamente desse assassinato e das repercussões psicológicas que esse assassinato teve aí na vida do Nelson Rodrigues, né? São crônicas extremamente bem escritas e muito comoventes, né? Agora, falando aqui do livro, nesse livro aqui, Brinda Sem Estrela, né, ele foi publicado a princípio aqui com menos crônicas, né? E depois com essa compilação que houve nos anos 90, feita pelo Rui Castro, que inclusive biografou o Nelson e também conheceu o Nelson pessoalmente, esteve com ele pessoalmente algumas vezes, né? Foram acrescentadas aí mais crônicas aí que estavam faltantes do primeiro volume, né, da primeira edição lançada, né? E assim, essas crônicas elas vão traçar aí, vão tratar mais ou menos de todo o período da vida do Nelson, desde o Recife até o período que ele está escrevendo essas crônicas aqui. São crônicas em que ele fala da vida dele, né, da relação dele com o pai, da morte também do pai, que morreu logo em seguida do Roberto, já que ele caiu numa depressão e poucos meses depois ele acabou morrendo, né, porque ele se sentia culpado, né, porque ele achava que aquela bala era para ele e não para o seu filho que morreu aí precocemente, né. E também ele vai falar aí, né, da morte do seu outro irmão, do Jofre, porque que era um sujeito já mais musical, que era conhecido em toda aquela boemia carioca, do samba, enfim. E acabou morrendo também precocemente de tuberculose que o Nelson também adquiriu e que ele acabou tendo de tratar aí, né, num sanatório aqui em Campos do Jordão, em São Paulo, e que acabou acompanhando aí durante uns bons anos da sua vida, né? Inclusive chegou a transmitir essa tuberculose para um dos seus filhos, sem querer, obviamente, mas acabou transmitindo. Mas com os filhos dele não aconteceu, com esse filho dele não aconteceu absolutamente nada, né? A Menina Sem Estrela, no caso aqui, né, que dá o título a esse livro, é a sua filha Daniela, que nasce com paralisia cerebral e surda e cega, né? Se não me engano, ela também não falava. Inclusive, ela morreu recentemente, né, em 2016 ou 2017, aos 50 e poucos anos. E eu não sei se ela tinha alguma ideia de quem era o pai, da importância aí do seu pai, né, do Nelson. E assim, a crônica número 10, que é a crônica que ele trata justamente do nascimento dessa filha, é sem dúvida nenhuma uma das mais comoventes da história da nossa literatura. E foi uma das poucas páginas, inclusive, que me fizeram praticamente chorar durante a leitura, o que é algo bastante incomum comigo. Eu não costumo me comover a esse ponto quando eu leio aí, tanto faz seja poesia, teatro, crônica, enfim. Não é algo muito comum meu me comover a esse ponto com qualquer tipo de leitura. Mas no caso dessa daqui, esse tipo de comoção é praticamente irresistível. É uma crônica muito bonita, né, e que mostra uma coincidência aí na vida do Nelson, né, porque assim, quando ele era criança, né, ele chegou, né, numa rua perto de casa, ele chegou a encontrar uma pessoa ali que ela era cega, né, e o Nelson acabou desenvolvendo uma espécie de pavor, quase aí de fobia, né, de cegueira e de cegos também, né. E aí essa filha do Nelson acaba nascendo já na maturidade dele, aos mais de 50 anos dele, e ela é cega, né, e aquilo foi algo profundamente impactante para ele. E ele acabou escrevendo essas crônicas aqui justamente para angariar aí fundos, né, para angariar dinheiro, para que ele pudesse aí bancar o tratamento da filha dele, né. E assim, essa crônica ela vai falar aí desde como foi a gravidez da esposa dele até o nascimento da filha e o momento em que ele recebe do doutor a notícia, né, a respeito da paralisia da filha e da cegueira dela.
E assim, é algo realmente muito comovente. E assim, é algo que talvez seja o ponto talvez mais alto aí do livro. Né? Outras crônicas aqui vão tratar justamente aí também da morte, né, do Mário Rodrigues, né, que acabou depois dando nome ao Maracanã, né, do Mário Filho, né, que ele considerava inclusive o maior cronista esportivo de todos os tempos, né. Inclusive ele foi um dos responsáveis aí, talvez o maior responsável pela criação dos campeonatos de futebol estaduais. Ele foi ele que cunhou o termo Fla-Flu, né. Enfim, ele foi um sujeito extremamente importante aí para o futebol, né, e para o esporte no Brasil de uma forma geral, né. O Nelson aí, ele também vai falar ali da relação dele ali com o governo Vargas, né, com Getúlio Vargas, que inclusive empastelou, né, fechou o jornal do pai dele em 1930 e acabou deixando aí a família no estado de penúria, quase de miséria mesmo. A vida deles nunca mais foi a mesma depois que o jornal fechou. O Nelson teve de ir trabalhar na imprensa, né, para outros jornais, inclusive para o Globo, do Roberto Marinho. Os irmãos dele acabaram indo também para a imprensa. Eles acabaram abargando aí umas boas décadas aí de dificuldades financeiras imensas, né, por conta disso. Ele vai falar também da relação dele com o futebol, com, enfim, seleção brasileira, a relação dele com o pai, com os irmãos, ele vai falar também de sexo, do que ele pensava também a respeito de política. Ele vai fazer duras, né, duríssimas críticas à esquerda, né, mundial e brasileira, né. Vai falar aí também de jornalismo, né, muitas das histórias aqui, dessas crônicas aqui, revelam momentos assim importantes, né, do jornalismo brasileiro, né, acontecimentos importantes, períodos importantes, particularidades, enfim, como funcionava uma redação, como era o jornalismo, como se escrevia o jornalismo nesse tempo, né. E assim, são crônicas deliciosas, muito bem escritas, né, cheias daquelas adjetivações, daquelas hipérboles, daquelas ironias e sarcasmos do Nelson, né, que eram tão típicas aí dele, né, da escrita e do estilo dele. Né. O Nelson, inclusive, né, acho que é quase unanimidade que ele seja o maior dramaturgo aqui da história do nosso teatro, né, e acho aí que ele tem uma importância aí mundial, não, como teatrólogo e também como cronista. Ele é um cronista exímio, um dos grandes aí da história do Brasil. E ele inclusive chegou, né, a ser um crítico musical, né, de um artigo só, né. Ele chegou a escrever aí uma crítica, né, de ópera, né,